Então vamos lá, pessoal. A gente começa então agora o capítulo 7, que é um capítulo dedicado somente a vetores, né? E por que que ele é um capítulo dedicado a vetores? Porque a parte de vetor é muito importante, né? A gente estava trabalhando até agora usando só escalar, né, nas nossas grandezas, mas na verdade, velocidade, a aceleração, né, a gravidade, que é uma aceleração, né? Isso tudo são vetores. E a gente estava trabalhando só uma parte dessa informação, dessa entidade matemática, que é o vetor, que é o módulo, né? Na parte, por exemplo, de velocidade lá, a gente botava na equação só um módulo, mas na verdade a aceleração ela tem sentido, ela tem direção, né? A gente até usava isso dizendo se era contra, uma aceleração contra, ele desenhava a setinha para baixo, para cima. Na verdade, isso é um vetor, né? E os vetores, o que que são? São entidades matemáticas, né, que eles carregam, né, igual a gente vê aqui, né? Ele fornece mais informação do que o simples módulo, do que um simples número, né? Ele fornece uma direção e um sentido, né? Isso em duas ou três dimensões, né? Você pode ter aí até vetores com 4, 5, infinitas dimensões, mas aí a gente já não vai mais representar eles graficamente, né? Só através de números. E como é que a gente faz a representação aí de um vetor, né? A gente vai desenhar uma seta, né? O tamanho dessa seta me indica essa amplitude do vetor, esse módulo. Vamos dizer que aqui seja 4, por exemplo. Então, esse vetor tem módulo 4. O ângulo que ele está, né, vai me indicar a direção desse vetor. Eu posso escolher dizer que a minha base é aqui, então esse ângulo θ aqui me diz a direção desse vetor e a setinha me indica o sentido, né? Esse vetor pode estar para cá, o menos esse vetor estaria para cá. Se esse aqui é um vetor A, né? Sempre desenhar a setinha em cima da letra para indicar que você não está falando do módulo, e sim dessa entidade toda. Então esse aqui seria o menos A, né? Que ele está ao contrário. Tem o mesmo módulo 4, a mesma direção, né? O ângulo é o mesmo, só que ele aponta no sentido contrário de A. Ele podia também ter sido chamado de B, e esse aqui seria então o menos B, já que ele é o contrário desse. Tanto faz. Quando a gente bota, né, a setinha, o vetor, houve uma variação aqui do vetor velocidade, né? Esse vetor velocidade variou. Agora, quando eu falo que há uma variação, eu não estou falando só de módulo. Realmente o vetor velocidade pode ter diminuído, né? Se eu inclinar o vetor velocidade e mantiver o módulo, eu também fiz uma variação nele. Se eu trocar ele de sentido, eu também fiz uma variação. Então agora, se eu mudar módulo, ou a direção, ou o sentido, ou os três, eu também estou fazendo variação nesse vetor, né? O A, que é a variação, a aceleração, que é a variação do vetor velocidade de deslocamento, não é mais só em relação à quantidade. A velocidade estava 10 metros por segundo e agora está 5 metros por segundo. Não é só mais em relação ao módulo. Também, se eu variar a direção ou variar o sentido,
eu causei uma aceleração, né, em cima do meu deslocamento, né? Então é isso que a gente tem que ver. E então o que é o vetor? É essa entidade matemática que carrega mais informações do que o que a gente estava trabalhando antes, que era só o módulo, né? Como é que a gente faz, né? Então a gente faz para representar o vetor, né? A gente pode pegar, por exemplo, vetor V. Eu estou aqui, né? Quero representar o meu vetor V. Definir o meu sistema de coordenadas aqui, né? E vou representar o meu vetor V. Aqui, como é que eu represento ele? Eu posso representar os pontos iniciais dele, por exemplo, aqui, ó, o ponto x0, y0 dele, e aqui o ponto final dele, x, y, consegui definir. Se eu tenho esses dois pontos, eu consigo fazer uma reta ligando os dois, né? Eu posso também, por exemplo, definir aqui os meus vetores base, né? O que é o vetor base? Eu vou chamar esse aqui, que está no vetor x, eu vou chamar ele de I chapéu, é o versor. O versor é um vetor unitário, né? Que ele serve para me definir o meu espaço. E aqui eu vou chamar de J versor, né? Então o que acontece? É igual lá eu estou fazendo uma tabela de dinheiro, né? Uma tabela de valores de dinheiro. Aí eu escrevo que aqui em cima no título da coluna que isso aqui está em real, isso aqui está em dólar, né? E vou fazendo e vou botando só os valores aqui, 10, 20, né? 13. Eu já sei que isso aqui é 13 reais, né? Se eu botar aqui 20, eu sei que isso aqui é 20 de dólar, né? Porque eu estou usando essa unidade aqui vezes essa. Toda vez que eu jogo um número aqui, apesar dele não ter unidade, ele está multiplicando aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui x igual a 5, y igual a 3, como é que eu vou definir esse vetor? Ele vai ser, o vetor V é igual a 5 e chapéu mais 3J. Eu peguei, usei uma coisa unitária, isso aqui é um real, né, unitário, que multiplica qualquer valor aqui. Esse aqui é o coeficiente desse valor. Isso aqui, então, é eu pegar 10 e multiplicar pelo meu R$1, né? Se eu faço isso, eu acho R$10. Não é isso? A mesma coisa aqui, eu pego uma coisa que é unitária, peguei um valor unitário, mas que eu sei que ele está na coordenada x sempre. Esse i ele está sempre no x. Então, se eu pego e multiplico 5 vezes isso, eu acho o quanto representa a projeção desse vetor, né? Isso aqui é 5 vezes esse 1 aqui. Só que esse 1 eu sei, me carrega a informação de que está no eixo x. A mesma coisa esse j. Ele é a projeção desse vetor aqui no eixo j, no eixo y, né? Então é 3 vezes o unitário. Então, quantos múltiplos desse unitário eu tiver, eu vou conseguir achar o tamanho em y e o tamanho em x. Isso é uma forma também da gente representar o vetor, né? E existem várias outras formas. Por exemplo, se eu chamo em vez, agora eu vou chamar essas coordenadas, eu vou chamar o i, que é a primeira, de x1. Vou chamar o j de x2. Começo a usar números. Para quê? Né, que eu começo a fazer isso. Então, isso aqui é 5x1 mais
3 x2, não é questão de ser do x. É questão que eu uso o índice aqui para representar a primeira, que eu estou usando o índice 2 para representar a segunda coordenada. Né? Se eu tiver o z, né, o eixo z, 3 dimensões, eu vou fazer aqui 4x3, né? Então, eu já posso representar o meu vetor. O vetor vai ser igual ao somatório, né, de igual a 1 até, por exemplo, 3 dimensões, né, de quem? Do somatório, né, das minhas componentes aqui, né, dos meus valores em x, y, né? Em A, X, Y, né? Vou ter os valores aqui e vou fazer o somatório. Para quê? Porque aí eu fico livre para fazer quantas dimensões eu quiser. Se eu quiser representar esse vetor com 10 dimensões, eu vou fazendo A, x1 mais B, x2 mais, aí até J. Estou usando letras aqui, mas é para usar número, né? x10. Então, eu consigo representar mais facilmente o vetor com 10 dimensões. Então, aqui a gente vai usar, né, a gente vai começar a trabalhar o vetor da forma mais simples, né, possível. A primeira coisa que a gente vê nesse capítulo, né, são as operações com vetores, né? O que são as operações com vetores? A gente vai fazer isso primeiramente de forma gráfica, né? Eu tenho dois vetores aqui, né? Tem um vetor aqui, o vetor A, e tem um vetor B aqui, que está no meu espaço. Estão jogados aqui no espaço. Vetor B. Se eu quiser somar esses dois vetores, eu vou trazer a pontinha de um para o final, para o início do outro. Eu posso puxar qualquer um, vou puxar o B, ó. Vou transladar o B para cá. Tá vendo? Meu espaço aqui é livre, não tem problema. Eu não posso fazer o B assim, por exemplo. Aí já não é mais o B. Se ele mudar a inclinação dele, ele já não é o B. Mas se eu só pegar ele, botar o mesmo módulo, ó, vamos ver aqui, vai até o 3, né? Com a mesma inclinação e o mesmo sentido, ele é o mesmo vetor, vetor B. Eu só puxei ele para cá, não tem problema nenhum. E aí agora eu vou fazer, ó, de novo eu ligo o início ao final do outro. Esse vetor aqui, o C, ele é o vetor soma do A mais o vetor B. É o resultado dessa soma. É o vetor C. E a mesma coisa é a subtração, né? A subtração, como a gente já viu, né? O vetor, o A aqui, por exemplo, é o menos B. Então, se eu quero fazer eu quero fazer agora A menos B, né? Isso aqui é igual a A mais o vetor menos B. Quem é o vetor menos B? É o vetor B, só que com a setinha ao contrário, né? Então, tá aqui o vetor A, vou tentar aqui fazer a mesma inclinação, né, que eu fiz antes. Vetor A, e agora eu tenho o vetor menos B, né? O vetor menos B, ele... Vou jogar ele aqui num lugar qualquer. Ele é assim, né? Menos B. Aí eu vou pegar de novo, vou fazer o que eu já sei, ó. Aqui eu vou botar a setinha com o início desse. Então, vou transladar ele para cá, né? Esse aqui que é o vetor menos B. Transladei ele para cá, setinha com o início dele, puxo ele para cá. E agora eu faço o resultado. O vetor C, né, aqui,
é igual ao A menos B. Não tem mistério nenhum. No fundo, é uma soma de um vetor que tem o sentido ao contrário do inicial, né? Outra coisa que a gente trabalha, né? Isso aqui é a mesma coisa que você vai usar em coordenadas polares. Quando você começar a trabalhar com coordenadas polares, né? Eu tenho um vetor aqui e tenho um determinado ângulo aqui, θ, igual, por exemplo, 60 graus, né? Quem é esse cara aqui? Eu posso definir quem é esse cara aqui. Ele é a projeção desse vetor, né? Então aqui é o que? O cosseno, né? Então esse cara aqui é o vetor V vezes o cosseno de θ. E a projeção aqui é o vetor V vezes o seno de θ, né? Se eu faço a projeção é o que? É jogar uma luz aqui, né? Eu tô com uma luz aqui, jogo uma luz aqui em cima do vetor. A sombra vai bater aqui, né? Ó, eu sei que cosseno de 0 graus é igual ao quê? A 1. E cosseno de 90 graus é igual a 0, né? Então, olha só. Eu tô aqui, ó. Se eu for baixando para 0 graus, o que vai acontecendo? Cada vez mais essa projeção vai chegando para cá, né? Porque isso aqui vai ficando aqui num círculo, né? Então, o vetor vai descendo até que a projeção se torna o próprio vetor, o valor máximo. Não é V? V vezes isso aqui, ó. É a mesma coisa que eu for de 100% a 0%. É como se eu estivesse dando carga aqui, né? Quanto mais eu vou descendo, mais força vai tendo o cosseno. Que eu estou jogando uma luz aqui para cima, né? Projeção, por isso que a gente fala que é a projeção. Eu estou projetando ele. Quando é que o cosseno vai ser máximo? Quando o ângulo aqui for 0. Agora também, se eu for subindo esse vetor, vou subindo, a projeção aqui vai diminuindo, diminuindo, até que quando o ângulo é 90, o cosseno é mínimo, né? Então aqui vai ser a projeção no eixo X, ele vai estar totalmente no eixo Y, né? A projeção vai ser quanto? Do cosseno 0, né? A intensidade dessa projeção aqui vai ser mínima, né? Eu vou chegar no valor mínimo, né? E o seno é o contrário, né? Seno de 0 já pode ver por aqui, né? Se eu jogo uma outra luz para cá, eu estou projetando quem? O seno. Seno de 0 é o contrário do seno do cosseno de 90, porque eles são ângulos suplementares. Então isso aqui é igual a 1, né? E o seno de 90 que é 0. Então, quando isso aqui está em 90 graus, eu jogo a luz aqui, né? Eu fiz errado. O seno de 0 que é 0, fiz igual o cosseno. E o seno de 90 que é 1, né? Então, quando eu jogo a projeção aqui do seno, né? Eu jogo a luz desse lado, quando está em 90 graus ele está máximo. Ele é o próprio vetor. À medida que eu vou descendo aqui, né? Essa projeção vai diminuindo, até que eu estou em 0 graus, o seno é mínimo, é 0. Né? A intensidade do seno é 0. Né? Então a gente também vai trabalhar com isso. A gente sabe, se a gente quer fazer essa... Aí eu quero trabalhar só aqui, né? Porque eu sei diminuir os ângulos, eu sei diminuir os vetores quando eles estão um paralelos ao outro. Então eu vou fazer a decomposição desse vetor. E aí eu tenho que saber isso, que isso aqui é o vetor cosseno de θ, né? É a projeção. E isso aqui é o vetor seno de θ. Então sempre lembrar disso, cosseno é no eixo deitado e o seno no eixo em pé, né? Então a gente sabe aí que ele
Se ele está em zero, ele está máximo, é só você pensar, né? Eu vou deitar aqui, eu deitei o próprio vetor aqui em cima do eixo x. Se eu deitei ele aqui, né? Ele está totalmente no eixo x, ele está totalmente no cosseno e nada no seno, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a fazer o primeiro exercício, que é o P 133. Nosso primeiro exercício aí, exercício proposto desse capítulo, P133. Dados os vetores A e B, cujos módulos valem, respectivamente, 6 e 8, determine graficamente o vetor soma e calcule seu módulo, né? Então, como é que vai ser o vetor soma desse cara, né? Eu tenho o A aqui, o vetor A, e eu tenho o vetor B aqui. Não vou nem botar do jeito que tá ali não, vou botar diferente. Tá aqui o vetor B. Né? Como é que é a soma desses dois vetores? A gente já conversou, né? Eu trago esse vetor para cá, né? Eu não preciso sempre trabalhar em escala, não. Se eu botar os valores, eu posso trabalhar com qualquer tamanho aqui do vetor, porque o valor vai estar me indicando qual é o real tamanho daquele vetor, né? Então aqui no A eu tenho tamanho de 6 e aqui eu tenho tamanho de 8, né? Quem é o vetor soma? Vai ser esse vetor aqui, ó. Um vetor S de soma. E qual é o módulo dele? Né? Ele pergunta aqui, ó. Determine graficamente o vetor soma e calcular o módulo, né? Como é que é? A gente está aqui, ó, triângulo retângulo, né? Então, teorema de Pitágoras, né? Como é que é o teorema de Pitágoras? O módulo de S ao quadrado, esse módulo aqui, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, né? É igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então vamos lá, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Mais 8 vezes 8, 64, né? Isso aqui é o módulo ao quadrado do vetor. Isso aqui vai dar quanto? 100, né? Então o módulo ao quadrado é 100. Então quem é o módulo? Só o módulo de S, que é o que eu quero achar. Eu não quero achar o módulo ao quadrado, eu quero achar só o módulo. Vou passar esse quadrado para cá, né? Se aqui ele está elevado a 2, aqui ele vai estar elevado a meio, né? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Então achei aqui que o módulo desse vetor possui o valor 10, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos continuar no capítulo 7, vetores. Obrigado, um abraço.